Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos, dia 25, transformado pela aprovação. Pois os nossos sofrimentos leves pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Vamos de novo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Mais de mergulhão. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que dá a leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imunado ou livre de sofrimento e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Isso é verdade. Tanto é que hoje estou gravando o vídeo de amanhã porque eu estou com o pé torcido, mas mesmo assim eu estou fazendo de tudo para fazer o que tem que ser feito. O que é? A leitura do livro Uma Vida com Propósito para vocês. Certo? Eu tô aqui fazendo com dor, mas tô fazendo. Isso já serve pra mim, essa leitura também. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando. Perdão. Calma aí que eu pulei uma frase. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imunado ou livre de sofrimento, ou livre de sofrer. Vamos de novo. Ninguém está imunado ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Foi o que eu acabei de falar sobre mim. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha, nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Só que também tem momentos, como Pedro falou, que eu acabei de ler, mas também foi por nosso descuido. O meu caso foi por causa de descuido. Eu tinha esquecido que de colocar um pé eu coloquei o outro. Então acabei ficando em cima do meu próprio corpo e com o pé que torci, que foi esquerdo, ficou um pouco preso em mim mesma. Então eu sofri por falta de descuido, de falta de lembrar de que tinha que colocar o pé esquerdo primeiro no local onde eu ia andar, em vez de o direito, certo? Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido, mas
Perdão. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sente abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Erickson toda vez observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Isso é verdade. Mesmo que eu tinha torcido meu pé, eu tô vendo graça no Senhor, tô vendo o cuidado dele, me orientando em algumas situações que eu tô passando. Como ir no banheiro, como ter mais paciência de que vai ter a hora certa das coisas acontecerem. Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado num poço de lama e impedido os 3 náufragos de Paulo, e evitando que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha e chamas, mas não o fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Isso é verdade. Eu estou sentindo mais próximo do Senhor. E tudo é aprendizado. Nunca esqueça isso, que tudo que você passa ou acontece com você não é à toa. Tudo tem propósito do Senhor. Nada é bom. Nada é insignificante. Tudo é importante para o Senhor. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que ressuscita os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo de... Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorreram provavelmente nos dias mais sombrios. Isso é verdade. Independente da causa, nenhum problema acontece sem permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem significado espiritual.
tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho, compreendendo Romanos 8:28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ele não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído, somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8:28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa experiência em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós, que Deus age. Há um grande profetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado por acaso do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Ele sabe de tudo, ele fez de tudo, gente. Então é isso, ele não errou em nada. Nós que somos humanos, que estamos aqui na Terra, nascemos pelo pecado, num pecado, e que nós temos que buscar e que nós temos que obedecê-lo. Não tem outra história. O que acontece ele não obedece é por falta de como posso dizer, força de vontade de obedecer ao Senhor e todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele faz isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas se misturá-los e levá-los ao forno juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele a misturará para se tornarem agradáveis. Tudo que acontece com você tem significado espiritual para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada por mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento, até mesmo nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados.
Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal. Daqueles que vivem em oposição a Deus e insistindo em seguir seu próprio caminho, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que acontece, aliás, que aconteça em nossa vida, é por causa desse propósito, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cisel, da diversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o material, que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver um reflexo de Jesus em você. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus, por isso o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Porque Deus nos eximiria? Porque Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse. Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou se enfrentarmos momentos difíceis. Com ele, então é certo que com ele passaremos momentos inesquecíveis, reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é aprendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar, e nunca crescem. Você deve reagir de forma que Jesus reagia. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas a seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança a um futuro. José compreendeu essa verdade quando falando
aos irmãos que haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não a seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor da cruz. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz. E somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. Corri tem bom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma e declarou: Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda a considerações de curto prazo, mantenha o foco no resultado. Se participamos de sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que nos dará diante. Resulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda graça em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Vamos lá. Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que afligem para o cumprimento dos propósitos dele. A Bíblia diz: alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na tentação, na sabedoria, no poder e na fidelidade. Vamos de novo. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor,
na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Isso é verdade, tá? Eu tô pensando nisso. Nesse momento que eu torci meu pé, ele tá aqui comigo. Nós servimos a Deus, nós servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos mostrar com frases feitas. Ao contrário, ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação. E hoje é seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro e integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Atravessamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências externas do desenvolvimento do caráter, faz menos oração do tipo consola-me, faz que eu me sinta melhor. E mais do tipo renova-me, usa esta situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte o que queres que eu aprenda. Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Eu vou dar um exemplo. A minha torção do meu pé é para eu aprender na prática a usar os dois lados que eu tenho, mesmo com dificuldade, que eu me aperfeiçoe. Por exemplo, eu fui treinada para usar mais o lado direito, certo? Começar a fazer, por exemplo, colocar o pé direito primeiro, a usar mais a mão direita. Aí, com o que aconteceu, o que deveria ter feito era usado primeiro o pé esquerdo, usado primeiro o pé esquerdo e depois o direito. Não, o que eu fiz? Usei o que eu já estou acostumada, que eu vivi a vida inteira usar, que foi o lado direito. Então agora o que eu estou aprendendo é isso, usar também o lado esquerdo, mesmo que a gente caminhe. Eu ando caminhando com dificuldade, mas a gente sempre vai usar os dois pés, não só o lado esquerdo. O lado esquerdo ou o lado direito. O que eu faço é sempre começar com o lado direito. O que eu aprendi, tem algumas situações que eu vou ter que começar a usar o lado esquerdo primeiro, em vez do direito, entende? É isso que eu aprendi com minha torção de ontem. E que eu já tinha começado a usar, só que eu esqueci. Literalmente esqueci.
E com isso teve a consequência, teve a torção, certo? Vamos lá para a reflexão. Dia 25, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para a reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Porque eu acabei de falar. Usar todo o corpo, todos os membros, não só mais um lado do que o outro. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pergunta para meditar: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.